Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, continuando com as aulas de fisiologia do sistema endócrino. Hoje vamos tratar das paratireoides. As paratireoides produzem o hormônio paratormônio, abreviado como PTH. Elas estão localizadas junto da tireoide. Aqui temos uma vista posterior, né? Então aqui anteriormente a traqueia, aqui a faringe. E aqui a parte posterior da tireoide nós vemos as 4 paratireoides. E aqui mostrando ampliado a parte posterior da tireoide e as 4 paratireoides. O paratormônio tem a função de regular ou auxiliar na regulação da concentração do cálcio no líquido extracelular. Lembrando que regulando o cálcio no líquido extracelular, nós regulamos também no sangue. Mas antes de falar mais sobre o paratormônio, vamos falar primeiro do metabolismo do cálcio e fosfato para então poder entender as ações do paratormônio. Por que é importante regular o cálcio? Primeiro porque ele ajuda a regular a atividade nervosa. Se o cálcio for baixo, ele vai aumentar a atividade nervosa, porque com baixo cálcio facilita a entrada de sódio nos neurônios, então aumenta a atividade nervosa. Cálcio também é importante para a ativação das enzimas, liberação de hormônios via exocitose, coagulação sanguínea, formação de dentes, dos ossos e na contração muscular. O fosfato, por sua vez, também é importante na formação de ossos e dentes. Funciona como tampão sanguíneo, ou seja, ajuda a manter o pH sanguíneo estável. E faz parte de componentes intracelulares, como a AMP e o ATP. Regulação do cálcio no líquido extracelular. O cálcio é absorvido pelo intestino. Ele vai entrar nos enterócitos por difusão passiva e segue para o líquido extracelular ou plasma através da bomba de cálcio ATPase, que é a mais importante aqui. E também tem a contribuição do transportador cálcio-sódio. Essa absorção é regulada de acordo com a quantidade de cálcio na dieta. Ela será mais ativa em baixas concentrações de cálcio. Basicamente, a atividade da cálcio-ATPase vai ser mais forte quando tiver pouco cálcio na dieta. O cálcio ele é filtrado nos rins, durante o processo de filtração glomerular, e depois ele é reabsorvido nos túbulos proximais e parte também nos túbulos distais. Aqui é sobre a absorção de cálcio no intestino. Veja que aqui o cálcio na luz intestinal está numa concentração mais baixa do que no plasma. Mas dentro do enterócito ele tem uma concentração baixa. Por quê? Porque quando o cálcio entra aqui por difusão, ele se liga numa proteína chamada calbindina. Então o cálcio livre fica baixo, possibilitando sua entrada por difusão. Aí nós temos aqui, a calbindina libera o cálcio para a cálcio-ATPase, transporta o cálcio com gasto de energia para o plasma ou líquido extracelular. E aqui o transportador cálcio-sódio, cálcio para um lado e sódio para o outro. Um pouco de cálcio poderia entrar aqui por uma via paracelular, dependendo da concentração na dieta. Os ossos são formados por colágeno, que forma a matriz orgânica, mais ou menos 30% do osso, e sais de cálcio e fosfato, que formam os restantes 70%. Os ossos possuem os osteoblastos, são células que secretam colágeno, osteocalcina e fosfatase alcalina. Então fornecem fosfato para a calcificação. Os osteoblastos, como eles vão utilizar o cálcio para formar o osso, eles vão diminuir o cálcio no líquido extracelular. E juntamente com outras células que são os osteócitos, formam a membrana osteocítica, que ela faz o que é? Ela separa o líquido ósseo do líquido extracelular. Nessa membrana existem bombas de cálcio, aquelas cálcio-ATPase, que vão transportar o cálcio para o líquido extracelular. Então essas bombas de cálcio vão remover cálcio e fosfato do osso, se for o caso. Outras células são os osteoclastos,
promove a digestão do colágeno, porque secreta enzimas proteolíticas, e dissolução dos sais de cálcio e fosfato, sabe? Porque liberam ácido lático e cítrico. Então, quando os osteoclastos funcionam, eles aumentam o cálcio no líquido extracelular. Os osteoblastos captam cálcio e diminuem cálcio no líquido extracelular. Aqui temos uma imagem do osso, temos essa parte aqui, que é a epífise, e aqui, nessa parte aqui, essa outra parte aqui é a diáfise. Na junção da epífise com a diáfise é que temos a região da formação do osso. O osso não se forma por tudo aqui. Ele vai crescer formando-se aqui, ó. Então aqui nós temos essa parte aqui, são condrócitos, aqui é cartilagem, e aqui o osso propriamente dito. Então o osso cresce como? Vai havendo formação aqui de cartilagem, certo? A cartilagem aqui vai crescendo e aqui vai havendo substituição dos condrócitos por osso. Tá? Os osteoblastos vão colocando o osso junto da cartilagem, então o osso vai aumentando. Tá? Até quando isso vai ocorrer? Até que ocorra uma fusão da epífise com a diáfise. Aí o osso para de crescer, no caso desses ossos longos, como esse aqui. Aqui mostrando, ampliado aqui uma região do osso, mostrando o osteoclasto. Vejam que ele está aqui, ó, fazendo como que uma depressão no osso, porque está fazendo o quê? Está liberando enzimas e ácidos, né, que vão dissolver o osso. Tá? Então está. Veja que essa montagem, depois que o osso para de crescer, aí continua havendo sempre uma remodelação do osso. Tá? Ele continua sendo, digamos, o osteoclasto funciona em algumas partes e os osteoblastos em outras. Porque além de crescer ou diminuir, ele ajuda a manter a concentração de cálcio no sangue ou no líquido extracelular. Bem, o efeito do paratormônio, ele aumenta o cálcio e diminui o fosfato no líquido extracelular. Quais são as ações, então? No intestino, ele tem uma ação indireta. Por quê? Ele aumenta a conversão do 25-hidroxicolicalciferol, que é uma forma ainda inativa da vitamina D, em 1,25-hidroxicolicalciferol, que aí já é a forma ativa. No rim. Então, vai haver o quê? Formação da calbindina, proteína fixadora do cálcio, lá no intestino, de uma TPase estimulada pelo cálcio, e fosfatase alcalina nos enterócitos. Então temos um aumento da absorção intestinal de cálcio e fosfato. Nos rins, o paratormônio estimula a reabsorção de cálcio no túbulo distal e reabsorção de fosfato no túbulo proximal, um efeito pronunciado. Nos ossos aumenta a atividade osteoclástica, então o osteoclasto está digerindo o osso e está liberando em cálcio, então, para o líquido celular. Diminui a atividade osteoblástica, então para de captar cálcio. Ativa a bomba de cálcio da membrana osteocística. O que essa bomba faz? Transporta cálcio do líquido, de dentro do líquido ósseo, que está junto do osso, para o líquido extracelular. Aqui uma visão geral dos efeitos aqui do metabolismo do cálcio e efeito do paratormônio. Então aqui temos precursores endógenos, a luz do sol na pele, formação da vitamina D. Ou diretamente da dieta, né, através de leite, óleo de peixe, gema de ovo. Vai para o fígado, formação do 25-hidroxicolecalciferol, que ainda não é uma forma ativa da vitamina D. Aí no rim, então, é transformado em 1,25 de hidroxicolecalciferol, que a forma ativa vai agir no osso e no intestino, para aumentar a captação de cálcio. Então, pelo aumento da captação de cálcio no intestino, tende a aumentar o cálcio plasmático. O aumento do cálcio plasmático faz o quê? Diminui a liberação do paratormônio. A diminuição do cálcio plasmático estimula a liberação do paratormônio. O paratormônio age no rim, estimulando a formação do 1,25 de hidroxicolecalciferol
e também age aqui aumentando a absorção, então no intestino, e no osso a liberação de cálcio para o plasma. Então aqui nós temos, que eu falei já antes, a regulação da liberação do paratormônio. Quando aumenta cálcio no líquido extracelular, tem um receptor de cálcio nas células das paratireoides e aí diminui a secreção do paratormônio. Então a secreção do paratormônio é regulada basicamente pela concentração de cálcio no líquido extracelular. Mulheres lactantes, né, então na fase de lactação, o cálcio ele é usado na formação do leite, então há um aumento na secreção do paratormônio. Aqui é um outro hormônio que age na regulação do cálcio é a calcitonina. A calcitonina não é formada pela paratireoide, é formada pelas células parafoliculares ou células C da tireoide. Então aqui nós temos uma imagem da tireoide, um corte da tireoide. Certo? Aqui o folículo tireoidiano, certo? Aqui então, fora do folículo tireoidiano, nós temos a célula C, tá? Que vão então produzir a calcitonina. A calcitonina provoca hipocalcemia e hipofosfatemia. Isso quer dizer o quê? Diminui o cálcio e diminui o fosfato no sangue. Qual a ação da calcitonina? Nos ossos, diminui a atividade dos osteoclastos, então para de digerir o osso, aumenta a atividade dos osteoblastos, então começa a retirar cálcio do líquido extracelular. Aumenta o transporte de fosfato do líquido extracelular para o osso, então também diminui o fosfato. Nos rins, aumenta a excreção de cálcio e fosfato e na regulação de sua secreção, quando há um aumento do cálcio plasmático, aumenta a liberação da calcitonina. Regulação geral do cálcio, aqui nós temos então o cálcio na dieta, a ação da vitamina D ativa, forma ativa, promove a absorção de cálcio por líquido extracelular e haverá deposição no osso. Reabsorção óssea se refere-se ao quê? Retirada do cálcio para colocar no líquido extracelular. Aí nós temos a ação do paratormônio, estimulando essa reabsorção óssea, para aumentar o cálcio no líquido extracelular, e a calcitonina tende a inibir isso aqui. A reabsorção aqui no rim do cálcio, ação do paratormônio. O cálcio é filtrado aqui no rim também, uma parte é excretada. E uma parte pode ser secretada aqui também, para sair para o intestino. Algumas alterações no metabolismo do cálcio, no caso de hiperparatiroidismo primário. Seria uma hiperplasia ou carcinoma. Então aumenta muito o paratormônio, ele não é regulado, pelos níveis de cálcio. Então aumenta muito a atividade osteoclástica, forma então uma osteite, fibrose cística e pedra nos rins. No hiperparatiroidismo secundário, aumenta muito o paratormônio, porque aí tem dietas com pouco cálcio ou vitamina D, por um longo tempo. Então a pessoa não consegue absorver, não tem cálcio para ser absorvido. Então o paratormônio fica alto, a pessoa pode ter problemas renais. Do hipoparatiroidismo, no caso tem hipocalcemia e hipofosfatemia, mas tem altos níveis de paratormônio. Você pode ser por uma alteração genética, baixa afinidade do receptor com o paratormônio. Então tem paratormônio, mas ele não age. Hipoparatiroidismo por remoção cirúrgica. Isso ocorre quando a pessoa faz uma retirada da tireoide, tá? Um problema de tumor na tireoide, alguma coisa assim. Muitas vezes ocorre retirada da paratireoide. Então, pode haver tetania muscular por falta de cálcio. Então, a pessoa tem que ter uma reposição de cálcio por via oral, por comprimido ou coisa parecida. Tá? Então, com isso, terminamos essa parte relacionada com as paratireoides.